E aí, pessoal, como vocês estão? Essa semana vamos trabalhar os tipos de frequência, certo? Então, como todos nós sabemos, nossas aulas elas são de acordo com o cronograma do governo de Pernambuco, né? Os conteúdos aqui de matemática para o bimestre, do ensino médio. Então, o campo ou eixo é estatística e probabilidade, o conteúdo é tipos de frequência e a expectativa de aprendizagem que a gente tem é determinar frequências relativas, acumuladas e acumuladas relativas de dados agrupados, certo? Então vamos começar. Só que antes da gente falar dessa frequência, a gente vai ter que relembrar um pouquinho o conceito que a gente tem de estatística. Você pode não saber definir estatística, mas ao ouvir essa palavra, logo pensa em números, tabelas e gráficos, não é? Estatística, ela é um ramo da matemática especializado em coletar, organizar, representar e interpretar dados, com o objetivo de estudar fatos, fenômenos e comportamentos. Certo? Então aqui eu trouxe para que a gente visse alguns gráficos, certo? Porque de acordo com a pesquisa, essa pesquisa ela vai gerar um gráfico, como todo mundo já deve saber, ok? Então aqui costuma-se dividir a estatística em três áreas. Eu tenho aqui a primeira área, certo? Que a estatística ela é descritiva. E o que é que faz a estatística descritiva? Ela coleta, ela critica, ela coleta, critica, organiza convenientemente e resume em tabelas. Figuras ou gráficos, dados ou informações característicos e relativos a fenômenos estudados. Existe também a estatística probabilística, que está fundamentada na teoria das probabilidades. É o ramo da matemática que estuda eventos com resultados possíveis, mas incertos. Existe também a estatística inferencial. Estuda formas de se concluir algo sobre as populações a partir de suas amostras. Ok? Então, existem aí ela é dividida nessas três áreas, na descritiva, na probabilística e na inferencial, ok? E aí, como aplicar essa estatística? Vê? Nos mais variados campos, ela está presente para ajudar a solucionar problemas e determinar rumos de ação. Veja o exemplo aqui. Aonde ela pode se destacar? Olha, na pesquisa eleitoral, nas pesquisas científicas, no estudo da estatística da população, certo? E a indústria também ela utiliza a estatística para avaliar a aceitação de produtos. Em pesquisas eleitorais, o que é que acontece? Ela fornece elementos para que os candidatos direcionem a campanha, né? Então eu preciso saber como é que está a minha aceitação, eu enquanto candidato, então eu vou fazer uma pesquisa eleitoral, certo? Através da estatística, ok? E nas pesquisas científicas, existe a formulação de conclusões sobre fenômenos científicos e sociais. O estudo estatístico da população, ela norteia a ação dos governantes. E a indústria utiliza a estatística para avaliar a aceitação de produtos. Eu sou dono de uma empresa e quero saber se meu produto ele está sendo bem aceito na sociedade, então eu faço uma análise estatística desse produto, ok? A estatística está presente em nosso cotidiano e a gente pode ver muito através dos jornais, revistas, TV, na entrevista que você responde sobre seu sabonete preferido, no folheto com perguntas sobre os serviços da lanchonete que você frequenta, nas profissões que você pode vir a exercer. O objetivo dessa nossa aula de hoje é ensinar as noções básicas da estatística para que a gente possa ver que a gente está cercado nela. Então, antes de falar sobre as frequências, por isso que eu estou dando uma lembradinha na questão dos conceitos que a gente já tem de estatística, ok? E aí, eu tenho um exemplo aqui. Veja essa situação, ó. Uma empresa de alimentos que, entre outros, né, produz leite integral em caixas de 1 litro, tem um departamento específico para controle de qualidade de seus produtos. Uma das funções desse departamento é verificar se as caixas de leite produzidas têm realmente 1 litro do produto. Como a empresa distribui mensalmente o produto para todo o Brasil, não há tempo hábil nem recursos financeiros para averiguar todas as caixas de cada lote para verificação.
e possíveis correções dos problemas encontrados. Assim, ela faz uma pequena análise, né, de algumas caixas. Ela não tem como, é inviável para ela fazer a pesquisa com todas as caixas. Então ela dali tira um pequeno lote. E aí a gente vai entender um pouquinho, isso já é um gancho, para que a gente veja daqui a pouco o que é uma população e o que é uma amostra, certo? Ó, essa é uma situação bem comum nas indústrias. É tirado o lote, pesquisado aquele lote, não todo o produto, não todos, mas sim um lote. No caso, todas as caixas de leite de um lote produzido pela empresa formam a população, certo? Ó, então, eu vou grifar aqui população e também vou grifar a amostra, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre. Ok? Então, todas as caixas de leite é a população dessa empresa, no caso. E aí as caixas retiradas desse lote, que é uma amostra, certo? Então, é uma parte só. Essa amostra, ela é uma parte da população. Então, cada caixa de leite da amostra é o objeto pesquisado, certo? Então, eu tenho aí todas as caixas, que seria a população, certo? E uma pequena parte, esse lote que foi retirado para pesquisa, ele é a amostra, ok? Vamos continuar aqui. Existem empresas especializadas em pesquisas estatísticas. O Ibope, tá aqui. O Datafolha, o Vox Populi, por exemplo. Em época de eleição, é como vermos pesquisa de intenção de voto divulgadas pela mídia. A gente vê na televisão, principalmente nos jornais, quando se tem eleições de grandes cidades ou eleições para presidente, um exemplo, né? Então, é pedido por certas empresas de televisão que façam uma pesquisa sobre a intenção de voto das pessoas para determinados candidatos, ok? E aí, uma parte da população ela é tida como amostra. Não se pesquisa a população eleitoral do Brasil todo. Não se tem não se tem como pesquisar todo mundo. Então, é tirado uma parte. Por exemplo, quando a gente vê o resultado dessas pesquisas, aí diz assim: foram ouvidas 2.000 pessoas no período de tanto a tanto sobre a sua intenção de votos em determinada região. Certo? Então, aquelas 2.000 pessoas quer dizer que ali é a amostra da população. Certo? Então, não quer dizer que aquilo é o resultado. A população toda não foi entrevistada, foi entrevistada uma amostra. Então, nesse contexto aqui, a gente pode destacar o que é população e o que é amostra. Certo? População é o todo, a amostra é aquela parte que foi tirada para a pesquisa. E aí, como eu disse, a população é formada por todos os elementos de um conjunto que tem pelo menos uma característica em comum. Certo? Então, aqui eu trago 3 características. Olha, o conjunto dos eleitores que formam a população, conjunto de estudantes de ensino médio de uma escola, conjunto de assaltos a banco de uma grande cidade. Então, quantos bancos foram assaltados? Então, tudo traz aí a questão de investigação, né? E a amostra. Uma amostra é um subconjunto formado pelos elementos extraídos de uma dada população. Cada elemento que compõe a amostra é um indivíduo ou objeto. Em pesquisa de intenção de votos, os indivíduos da pesquisa são pessoas. Quando se considera algumas marcas de lâmpada para testar a durabilidade, cada marca é um objeto de pesquisa. Então aqui eu trouxe uma urna eleitoral para falar sobre o voto e eu trouxe uma lâmpada, certo? Então são 2 exemplos de objetos de pesquisa, né? Em intenção de voto, o indivíduo da pesquisa são pessoas, certo? Já com algumas marcas, o exemplo aqui é a lâmpada para testar a durabilidade daquela lâmpada, ok? E aí a gente chega realmente no nosso conteúdo da semana, a frequência absoluta e frequência relativa. E aí a gente vai começar a falar sobre, né, primeiro o que é a frequência absoluta, certo? Ó, iniciaremos a definir frequência absoluta e relativa a partir de um exemplo prático. Certo? Através desse exemplo aqui
certo? A gente vai poder fazer, vai poder entender o que é frequência absoluta e o que é frequência relativa. Observem um exemplo. Suponha que entre um grupo de turistas participantes de uma excursão tenha sido feita uma pesquisa sobre a nacionalidade de cada um e o que o resultado dela tenha sido o seguinte. Então a gente tem aqui Pedro, que é brasileiro, Ana, que é brasileira, Romero, espanhol, Laura, espanhola, Cláudia, brasileira, Sérgio, brasileiro, Raul, argentino, Nélio, brasileiro, Sandra, brasileira e Paulo, espanhol. Observe que nós temos aqui 3 nacionalidades diferentes. Nós temos o brasileiro, 1, 2, Pedro é brasileiro, Ana brasileira, Cláudia brasileira, Sérgio brasileiro, Nélio também é brasileiro e Sandra brasileira. Então nós temos 6 brasileiros nesse grupo de turistas, certo? Eu tenho espanhol, um espanhol que é Romero, Laura é espanhola, 2, e Paulo espanhol, 3. Eu tenho 3 espanhóis nesse grupo e apenas um argentino, que é Raul. No total de 10 pessoas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos esses dados eles serão importantes para que eu organize a minha frequência absoluta e a minha frequência relativa. Vamos entender? O número de vezes que o valor da variável, no caso aí é a variável porque ela vai variar, né? É citado, representa a frequência absoluta daquele valor. No caso eu tenho 6 brasileiros, que é Pedro, Ana, Cláudia, Sérgio, Nélio e Sandra. Eu tenho 6 brasileiros nesse grupo. Eu tenho 3 espanhol, que são Romero, Laura e Paulo. E eu tenho um argentino, que é Raul, certo? Então, cada um aí representa uma variável, né? Nesse caso aqui, a variável foi a nacionalidade. Vamos para o próximo slide aqui, ó. A frequência relativa é aquela que registra a frequência absoluta em relação a todas as citações, certo? Então, eu tenho aqui, olha, a frequência absoluta, eu tenho 6 brasileiros, 3 espanhóis e 1 argentino. Essa é a frequência absoluta. A frequência relativa ela pode ser representada em forma de fração, em forma decimal ou em forma de porcentagem. Eu gosto mais de fazer em forma de porcentagem, certo? Mas aí a gente pode representá-la dessas 3 formas. Então a frequência relativa da nacionalidade brasileira, eu tenho 6 em 10, ou seja, dentre os 10 turistas investigados, 6 são brasileiros. Então eu tenho 6 décimos ou 3 quintos, que é a forma reduzida de 6 décimos, 0,6 ou 6 décimos aqui, que é a forma decimal, que é igual a 60%. Eu sei que 6 décimos é igual a 0,6, né? Aula transformando o número decimal ou uma fração em número decimal. E por se tratar de porcentagem, eu tenho aqui 0,6 vezes, por ser porcentagem, vezes 100. Se eu estou com dúvida, eu vou dar uma olhadinha, vou voltar lá nas minhas aulas de porcentagem que a gente teve, certo? E dar uma revisada. Então, 0,6 vezes 100 é 60%. Ou seja, naquele grupo, dentre aquele grupo, 60% era brasileiro, certo? 30% é espanhol e 10% argentino. Então, como é que eu faço para calcular a frequência relativa? Está aqui a fórmula. Ó. Essa aqui é a fórmula de como calcular a frequência relativa. A frequência relativa ela é calculada com a frequência absoluta dividido pelo número total de citações, ou seja, quantos elementos tem naquele grupo, naquele conjunto, certo? Vamos continuar aqui. Olha. Como foi observado, a frequência relativa ela pode ser expressa em forma de fração, como eu já tinha falado, número decimal ou porcentagem, né? Eu também tinha mostrado aqui a fórmula, né, do cálculo da frequência relativa, e aí trouxe uma forma, porque tem pessoas que gostam de calcular a porcentagem através
da regra de 3, também trouxe aqui para mostrar. 10% corresponde a 100% do grupo, 6 são brasileiros, então isso equivale a quantos por cento? Então a gente faz o quê? Meios por extremos, 10 vezes x igual a 6 vezes 100, 600 dividido por 10, 60%, ok? Observe aqui a tabelinha que a gente organizou tudo direitinho, ó. Vamos então construir o que chamamos de tabela de frequência referente à situação problema acima. Eu tenho aqui a nacionalidade na primeira coluna, FA, frequência absoluta, FR, frequência relativa. Então eu tenho, quais são as nacionalidades citadas no exemplo? Brasileira, espanhola, argentina, certo? Então eu tenho 6 brasileiros, 3 espanhóis e 1 argentino. 6 pessoas no grupo de 10 corresponde a 60%. Observe, ó, 6 brasileiros, 60%. 3 espanhóis, 30%. 1 argentino, 10%. No total de 100%, que corresponde a 10 pessoas. A tabela mostra, a tabela que mostra a variável e suas realizações, são os valores, com as frequências absoluta, FA, e frequência relativa, FR, certo? Bom, minha gente, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais, certo? Também, a novidade da semana é que eu estou postando nossos vídeos no YouTube. Então, vão lá, acessem, certo? Curtam lá, comentem, certo? E eu fico aguardando vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.